Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Parlamentar, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu representante aqui no Poder Legislativo. E é um prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais dele, que está em seu segundo mandato. Empresário e vereador pelo PSC, Partido Social Cristão. Conversamos hoje com o vereador Fernando Ramos, ou conhecido como Fernando da Ótica Original. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Espaço Parlamentar. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Daniel, pela oportunidade, né? E vamos em frente, vamos bater esse papo gostoso aí, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daí. Tá certo. Vereador, o senhor é natural da cidade de Jundiaí, também, em São Paulo. E tem alguma lembrança de lá? Como é que foi essa infância do Fernando? Olha, Daniel, na verdade eu vim para cá com 7 anos de idade, né? Então eu confesso que são poucas lembranças, né? Mas é uma coisa que você está perguntando para mim, eu falei que coisa, né? Eu lembro que eu quebrei o braço lá, sabe? Fui subir no muro lá da casa do vizinho para pegar o tubo de pasta de dente, a gente chamava de pasta de dente. Hoje é creme dental, né? Sim. É um nome mais sofisticado, né? Antigamente lá era pasta de dente, daquela Colgate, aquela ainda de alumínio, né? Sim. Você acredita, rapaz? Eu com 7 anos de idade fui subir o muro para pegar a pasta de dente, para chupar o tubo da pasta de dente, rapaz. Vê se pode. Aí caí e quebrei o braço, né? Então, Essa não é, então, uma lembrança nada doce Não. de lá, então. Ai, ai. Então, o senhor chegou aqui em Jacareí aos 7 anos. E o que trouxe, então, eu imagino, seus pais, né, para a cidade de Jacareí? É que, na verdade, o meu pai, ele sempre foi atuante no ramo de comércio, né? E meu pai, ele começou indo para São Paulo, trazendo corte de costura para alfaiate, tá? E aí o Vale, né, apresentava uma novidade de ganhar um pouco mais e tal, porque ele começou a abrir uns pontos de atendimento aqui no Vale, e ele falou, olha, vamos morar lá em Jacareí. Então viemos aqui para Jacareí, né, eu com 7 anos de idade, e quando eu cheguei ali no bairro do Jardim Primavera, o bairro do Jardim Primavera não tinha asfalto, eram poucas casas, tá? Então foi uma infância muito gostosa, né, Daniel? Eu já ia perguntar justamente isso, né? Como é que foi a sua chegada, né? Ainda mais para uma criança, foi traumática, foi bem tranquila, sentiu muita diferença da cidade de onde você vinha? Não senti diferença, não. Eu acho que foi um desígnio de Deus, né? E me diverti bastante aqui em Jacareí. Como eu falei lá, né, não tinha ainda asfalto. Então a gente jogava bola na rua, aquele chão de terra, né? E é muito gostoso. E a gente também brincava de bolinha de gude, estilingue na mão. Na época podia caçar passarinho, né? Olha, Daniel, matei bastante passarinho, viu, rapaz? Que coisa. Se arrepende disso? Olha, é aquela coisa, né? A gente, criança e tal, né? E naquela época era tudo liberado. A gente também fazia arapuca para pegar passarinho, né? Alçapão para pegar os canarinhos, né? Os tico-tico e outras coisas aí, né? Então, momento que a gente se divertiu bastante, viu? Muito bem. Agora, vereador, quando o senhor chegou aqui, né, o senhor que viveu, então, boa parte da sua infância aqui, qual a sua lembrança, além dos detalhes de brincadeiras e outras coisas mais, mas o que mais marcou a sua infância aqui na cidade de Jacareí? Olha, Daniel, hoje a gente vê falar muito em pista de bicicross, né? Sim. Para as bicicletas e tal, um avanço que nós tivemos. Na época não tinha isso. Mas eu lembro que nós tínhamos uma suposta pista de bicicross, né? Ali na rotatória, em frente a Gates. Porque ali não tinha aquela rotatória, era mato, né? Eu estudei ali na Escola Hermínia Silva de Mesquita. Então eu vinha de a pé do Primavera para a escola. Tá? E depois, quando eu voltava da escola, também uma das diversões nossas era brincar nessa pista de bicicross, que foram os caminhos que nós fizemos lá pelo meio do mato, e muita gente frequentava ali, sabe? Ia com as suas bicicletas e tal, né? Então foi um momento muito bacana, uma coisa que você comentou, o que eu recordo, né? Sim. No momento me veio isso à mente. Marcou bastante. Marcou. Agora, conta um pouquinho da sua família. Como é que é a sua família? Tem irmãos? O senhor é o filho único? Como é que é? Então, nós somos uma família de 4 filhos, tá? Eu tenho meus 2 irmãos, que também estão no ramo de ótica, tá? Minha irmã também, que também está no ramo de ótica. E o meu pai, né? Que meu pai, ele viaja muito. Meu pai está com 72 anos de idade, mas é um gigante, trabalha muito.
Aliás, eu digo assim que uma das coisas que meu pai deixou cravado no seio da família foi a Operação Trabalho, né? Todos nós trabalhamos bastante, sabe, Daniel? E eu não vejo ninguém dos meus irmãos e da minha família fazendo corpo mole, né? E se tratando da minha mãe, tivemos muitos momentos maravilhosos com a minha mãe, mas a minha mãe, infelizmente, ela veio a ser acometida com um câncer de mama, né? Enraizou na coluna e ela não aguentou, ficou 4 anos na cama, enfim. Mas a minha mãe é uma guerreira, porque as pessoas iam visitar ela, né, em casa, que ela ficou um período em casa também, e até mesmo no hospital, ela sempre tinha uma palavra de ânimo para as pessoas que iam visitar ela. Então é uma família, graças a Deus, estruturada, sabe? Tem defeitos, como todas as famílias, precisam corrigir algumas rotas, mas eu acredito que nas notas aí ficou na média mais, né? Vamos dizer assim, né? Um B+. Tá certo. Você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje conhecendo um pouquinho mais da vida e do trabalho do vereador Fernando da Ótica Original. Vereador, o senhor falou sobre a questão da família, essa questão da base. O senhor não nega em nenhum momento, pelo contrário, é uma principal bandeira que o senhor tem dentro do seu mandato, a sua raiz cristã, né? Então, se tratando de família, desde sempre o senhor foi cristão, como que chegou isso na sua vida? Olha, Daniel, é interessante, né, que na minha família a gente já vem de uma base cristã lá de trás, porque os meus pais, eles eram praticantes do catolicismo, né? Até então, a minha irmã, ela leva Aparecida no nome, tá? Que, né, tá linkado a Aparecida do Norte, né? Os meus 2 irmãos também, e eu não sei por que cargas d'água eles não colocaram Aparecido no meu nome, né? Então meu nome ficou Fernando César Ramos, tá? E depois a gente veio caminhando, né? Eu conheci um grupo de missionários, comecei a estudar a Bíblia com eles, e aí as coisas foram se encaixando, eu fui se adequando melhor, então foi aonde a gente foi para o campo evangélico. Mas eu vejo assim, Daniel, hoje, né, que na questão de família, nós temos um tripé na sociedade, tá? Eu diria assim que esse tripé ele é formado pela Igreja Católica, tá, que exerce a sua função dentro da sociedade com excelência, principalmente nas pastorais. Você pega a pastoral da saúde, a pastoral do idoso, enfim. Eu até quero parabenizá-los por esse trabalho solidário e trabalho de amor. E o segundo, né, ponto desse tripé, eu diria que são os evangélicos, que também fazem um trabalho de excelência, que vai para os campos, intermediam conflito entre as famílias, resolvem muitas situações voltadas à droga, voltadas a álcool, voltadas a relacionamento, enfim. E aí o terceiro ponto desse tripé, eu diria que é o exército como um todo, tá? Que é a marinha, a aeronáutica, né? Enfim, eu acho assim que se não tivesse esse tripé na sociedade, nós estaríamos numa condição muito ruim, né? Então acho que cada um tem a sua contribuição dentro de uma sociedade no quesito família. Até você vê que, por exemplo, no Congresso Nacional tem a base dos deputados, né? A ala é cristã. Então não caracteriza, por exemplo, como a ala evangélica ou a ala católica. É a ala cristã, que defende o quê? Defende os valores da família. Então, eu acredito que esse é um avanço que nós estamos tendo e daqui para frente isso tende a intensificar, ou seja, o respeito das diferenças, né? Muito bem. Agora, vereador, falar um pouquinho sobre a sua vida profissional ali, já entrando da adolescência para a vida adulta, que, aliás, caminham juntos, né? Porque antes mesmo dos 18 anos, o senhor já estava trabalhando, né? Como é que foi esse seu contato com o primeiro trabalho e aí, antes mesmo de chegar aos 18 anos, já está trabalhando? Como eu falei para você, né, meu pai ele atuava na questão do atendimento de cortes de costura para alfaiates e tal, e aí depois entrou no meio também a questão do atendimento em insumo para as óticas. Então é material óptico, é lente, armação, parafuso, maquinário, enfim. Meu pai tinha essas coisas onde ele fazia o quê? Ele fazia
vamos dizer assim, o intercâmbio da fábrica para com a loja. Então ele representava a empresa, uma empresa de São Paulo, e aí perceba que as coisas elas foram tomando um formato aonde o meu pai, que, como eu disse que a excelência dele dentro da família foi ensinar o trabalho, né? Meu pai, eu lembro que ele cobrava de mim para trabalhar naquela época, né, o Daniel? Podia-se trabalhar menos de 18 anos, né? Hoje, eu acredito que realmente foi uma coisa até desastrosa, viu, Daniel, que o governo promoveu, porque ele promoveu isso, que a criança não pode trabalhar, tá? Dentro dos seus limites, lógico, mas não deu oficina para a criança. Então, isso aí ficou meio... não fecha essa conta. E é o que nós estamos vendo hoje dentro da sociedade. Mas aí o meu crescimento foi o quê? Eu lembro que meu pai também ele pegava muito no meu pé, porque às vezes a gente tinha que atender telefone e tal, isso com 13 anos de idade, viu, Daniel? Né? E eu ia jogar bola. Né? Ele falou, cadê o Fernando? Entendeu? E tava lá eu jogando bola, né? E aí ele ficava bravo, natural. E depois também ele tirou uma licença, que naquela época você tirava uma licença no juizado de menores, para você poder ir viajar também, né, sozinho. Então eu com 13, 14 anos eu já ia para São Paulo e voltava para Jacareí sozinho, tá? Pegar as mercadorias e trazer para Jacareí para depois a gente distribuir para o Vale, que no caso Caçapava, Taubaté, Pinda, Guará, Lorena, Cruzeiro, né? E isso foi uma coisa assim que contribuiu muito para o incentivo da gente estar permanecendo até o dia de hoje no ramo da saúde visual, né? Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje conhecendo um pouquinho mais da vida e da obra do vereador Fernando da Ótica Original. Ele que é vereador pelo PSC, Partido Social Cristão, está em seu segundo mandato. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos mandatos. O senhor falou do seu interesse. Então, o seu interesse nesse ramo, né, que é o ramo de ótica, partiu... foi voluntário mesmo ou foi pela questão do próprio convívio ali com o seu pai, fazendo esse trabalho, já trabalhando junto, em algum momento até pensou em fazer uma outra coisa? Olha, Daniel, aquela coisa, né? Eu acredito assim que foi uma coisa que foi acontecendo, né? Uhum. Meu pai nunca forçou nada e tal, enfim, e aí hoje deu no que deu, né? Meu pai antes ele era atacadista, tá? E aí, no caso, eu me desvinculei do meu pai, né, no caso, no sentido do trabalho, porque até então, Daniel, para você ter uma ideia, né, eu nunca tive um registro na carteira, né, entendeu? E aí sempre tomando conta do próprio negócio. E aí eu não sabia como é que funcionava a questão de ir para o varejo, né, eu tinha a noção do atacado. Então o varejo foi uma coisa assim que eu aprendi no balcão mesmo, sabe? Nós montamos, por exemplo, no caso, quem foi o desbravador da abertura do varejo, do caso até do meu nome de guerra como político, né? Fernando da Ótica Original. Uhum. Então nós abrimos a Ótica Original há 20 anos atrás. E quem foi, assim, vamos dizer, o desbravador e teve que aprender na raça, no balcão, com a ajuda de Deus, fui eu, né? Então, foi uma coisa assim muito, muito bacana, não teve pressão nenhuma, mas eu acredito que foi por conta mesmo do meu pai, já vim nesse ramo, né? Então, e acabou abençoando aí toda a família que praticamente está no ramo. Eis a questão, né? Falando ainda um pouquinho mais de família, como é que é o convívio com os irmãos, né? Tem essa proximidade, seus irmãos de sangue, né? Já que tratando do modo cristão, todos reconhecem que são irmãos, mas os seus irmãos de sangue, como é que é esse contato, já que eles atuam também na mesma área, tem alguma parceria junto também? Tem uma parceria sim, Daniel, é uma coisa interessante que você falou, né, porque a proximidade com meus irmãos. Meu pai, como viajante, né, ficava muito ausente, porque depois ele expandiu o negócio e começou a ir para outros estados, tá? E aí quem teve que dar encaminhamento, vamos pensar assim, na continuidade da educação dos meus irmãos, no caso fui eu. O senhor é mais velho? Exatamente, entendeu? Então, eu lembro que no leito de morte, algumas horas antes da minha mãe partir, ela disse assim para mim, Fernando, diz uma coisa para mim, como que vai ficar os seus irmãos? Que seria, no caso, o Renato e o Rafael. E eu não sei porquê, Daniel, eu respondi para ela assim, mãe, fica tranquila que dos meus irmãos eu vou cuidar.
né? E aí, isso aconteceu o quê? Há 17 anos atrás, tá? Aí só que ela veio com uma segunda pergunta. Ela falou assim: e a sua irmã? A sua irmã sai, a gente não sabe para onde ela vai, eu fico muito preocupado com ela e tal. E eu falei assim: mãe, fica tranquila, que da minha irmã Deus cuida. Então foi uma coisa que eu confesso que eu não sei como é que eu consegui essa força, né? Foi Deus, lógico, para responder isso para minha mãe. E aí os anos se passaram. Meus dois irmãos, graças a Deus, a gente conseguiu encaminhar. Eles hoje têm o negócio deles, né? Cada um tem o negócio deles e estão indo bem, graças a Deus. Hoje o meu irmão, ele é um excelente profissional na área de optometria, tá? Ele é um clínico geral dos olhos, né? Tá? E a minha irmã, né, que eu falei que Deus cuidava, hoje a minha irmã, ela é pastora. Então perceba que as coisas se concretizaram, né? E o nosso relacionamento é muito bom, entendeu? Então é uma história assim que é uma história marcante, né? Nossa. E as coisas aconteceram para o bem, graças a Deus, né? Tá certo. Você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar. Estamos hoje conversando com o vereador Fernando da Ótica Original, ele que é do PSC, Partido Social Cristão, conhecendo um pouquinho mais da sua vida, da sua história. E agora vamos falar um pouquinho sobre o interesse pela política, né? Em que momento aconteceu, despertou esse interesse pela política? Essa daí também é uma história muito bacana, porque eu já tinha sido convidado algumas outras vezes para sair candidato a vereador, tá? E eu dizia o seguinte, ô Daniel, que na época nós andávamos todos uniformizados, inteirinho de branco, sapato branco, calça branca e tal, e sempre que me vinha essa pergunta, né, e as pessoas convidando para que eu pudesse sair candidato, eu dizia assim: mas espera lá, como que eu vou entrar com essa roupa branquinha lá sem me sujar? Como é que eu vou entrar num carvoeiro sem me sujar? Então, porque era essa visão que eu tinha da política, tá? E perceba que hoje muitas pessoas têm essa visão da política. Acham que todo mundo que vai entrar na política vai se corromper, acha que todo mundo que vai entrar na política vai acabar se perdendo, né? E até que um belo dia, vamos dizer assim, que eu quebrei essa questão do que eu pensava, e aí recebi um convite muito sólido de um amigo, tá? Eu quero até aqui citar o nome dele, o Mantovânio, e ele falou: Fernando, vem, você tem perfil e tal, isso, aquilo. Eu falei: então vamos conversar. Ele falou assim: ó, só que tem um detalhe, nós temos que conversar e começar isso certo. E eu perguntei para ele: como que é começar certo? Ele falou assim: olha, começar certo dentro da política é começar dentro da família. Se a sua esposa concordar em você estar saindo candidato, maravilha. Se ela não concordar, não adianta nem tentar. Então nós fizemos uma reunião, tomamos um café da tarde na minha casa, e eu me recordo que foi ele, a esposa dele, e eu e a minha esposa. E ali nós conversamos e tal, e eu e a minha esposa pedimos um prazo para ele, porque nós temos o hábito, né, Daniel, de dizer assim: nós vamos conversar com Deus, tá? Então a gente entrou em conversação com Deus, e ali a gente sentiu que era uma aprovação de Deus no momento, foi aprovado, então vamos encarar. Saí candidato pela primeira vez, tá? Tive, assim, eu diria, muitos votos, foi uma adesão maravilhosa. Deixa eu lembrar quantos votos. 1.100 votos. Na primeira eleição? Na primeira eleição, pelo PMDB. 1.100 votos. Porém, eu não fui eleito. Mesmo sendo o mais votado da coligação, né, da chapa de candidatos, nós tínhamos 26 candidatos dentro da nossa chapa, fui o mais votado, só que o partido não fez o número mínimo de votos para que o mais votado fosse eleito. Então, aconteceu isso, me ensinou muito, porque a gente acaba criando uma expectativa, e ainda mais sendo o mais votado, falou: poxa, que situação, né? Mas Deus sabe das suas coisas, dos desígnios que Ele tem pra gente, né, Daniel? É verdade. Bom, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje recebendo o vereador Fernando da Ótica Original do Partido Social Cristão. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo bloco. Continue com a gente.